A noite, para alguns, um manto de descanso e tranquilidade. Para outros, um véu que esconde horrores ancestrais, memórias dolorosas e entidades famintas. Para os caminhoneiros que cruzam as longas e solitárias estradas do Brasil, a noite pode ser um palco para o inexplicável, um limiar entre o mundo que conhecemos e um reino sombrio que se alimenta do medo e da solidão. A BR-153, que serpenteia pelo coração do país, cortando paisagens vastas e muitas vezes inabitadas, carrega em seu asfalto rachado não apenas o peso de toneladas de carga, mas também o eco de tragédias, lendas e sussurros que assombram aqueles que ousam desafiar sua escuridão. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir não são apenas histórias, são fragmentos de pesadelos reais, relatos de encontros que mudaram para sempre a vida de homens e mulheres que tiveram a audácia de dirigir na noite da Rota da Morte. Esta é a história de Lucas, e de uma viagem que provou que às vezes o maior perigo na estrada não é o cansaço ou a falha mecânica, mas algo muito mais antigo e sinistro que espreita nas sombras. Lucas apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos sob a luz fraca do painel do Scania. Aos 22 anos, sentia o peso da responsabilidade como nunca antes. Aquela não era apenas mais uma entrega, era sua primeira grande viagem solo, uma prova de fogo para mostrar ao pai. Um veterano das estradas com mais de 30 anos de poeira e histórias na bagagem que Lucas tinha, o que era preciso para seguir seus passos. A carga de medicamentos essenciais para um hospital no interior de Goiás era urgente, e a pressão para cumprir o prazo pairava sobre ele como uma sombra. A noite engolia a paisagem ao redor da BR-153. Os faróis do caminhão rasgavam a escuridão densa, iluminando momentaneamente as placas de sinalização e os olhos brilhantes de animais selvagens à beira da estrada. O rádio, sua única companhia, cuspia estática intermitente, tornando as músicas e os raros locutores vozes fantasmagóricas e distantes. O GPS, para seu crescente desespero, havia perdido o sinal há quase uma hora, deixando dependente das placas e de uma vaga lembrança do roteiro que seu pai havia lhe passado. A estrada tem vida própria, filho. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Às vezes ela te guia, outras te testa. Confie nos seus instintos. Naquele momento, com o motor roncando monotonamente e a escuridão impenetrável cercando o caminhão, os instintos de Lucas gritavam um alerta silencioso, uma sensação incômoda de que algo não estava certo. Primeiro, foi uma leve vibração no volante, quase imperceptível. Depois, um ruído metálico, como se algo estivesse solto na parte inferior do caminhão. Lucas reduziu a velocidade, o coração acelerado. Uma pane mecânica logo agora, no meio do nada. A ideia o encheu de frustração e apreensão. Parou o caminhão na beira da estrada, os faróis iluminando uma faixa de acostamento de terra batida e a escuridão impiedosa além. Respirou fundo, pegou sua lanterna e desceu da cabine. O ar da noite era frio e carregado de umidade, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e vegetação rasteira. A única luz vinha de seus faróis e da lanterna trêmula em sua mão. Inspecionou os pneus, a parte inferior do motor, tentando identificar a origem do barulho, mas tudo parecia em ordem à primeira vista. Foi então que avistou ao longe as luzes fracas de um posto de gasolina, ou o que parecia ser um posto. Quanto mais se aproximava a pé, seguindo a luz hesitante de sua lanterna, mais a estrutura se revelava decadente e abandonada. As bombas de combustível estavam enferrujadas e cobertas de trepadeiras. As janelas da pequena loja, quebradas e escuras. Uma placa desbotada, quase ilegível, indicava vagamente o nome: Oásis da Estrada. Um oásis fantasma, pensou Lucas com um calafrio percorrendo sua espinha, mesmo com a forte sensação de que deveria voltar para o caminhão e seguir viagem. A perspectiva de encontrar alguma ferramenta, ou talvez até mesmo um sinal de celular, o fez hesitar. Empurrou a porta rangente da loja, que se abriu com um gemido lúgubre. O interior estava escuro, empoeirado e com um cheiro forte de mofo e abandono. A luz de sua lanterna revelou prateleiras vazias, um balcão em ruínas e teias de aranha por toda parte. Enquanto examinava o local, uma súbita rajada de vento assobiou através das janelas quebradas, apagando sua lanterna. Lucas praguejou baixinho, tentando reacendê-la. No breve momento de escuridão total, teve a nítida sensação de não estar sozinho. Uma presença invisível, silenciosa, pairava no ar, observando nas sombras. A lanterna finalmente reacendeu, mas a sensação perturbadora permaneceu.
grudada nele como uma segunda pele. Sem encontrar nada útil, e com o medo começando a apertar seu peito, Lucas decidiu que era hora de voltar para o caminhão e tentar seguir viagem, mesmo com o barulho persistente. Voltando à cabine, Lucas ligou o motor. O barulho metálico parecia ter diminuído, mas ainda estava lá. Um lembrete constante de que algo não estava certo. Ele dirigiu lentamente, tentando manter a calma e focar na estrada à frente. A sensação de estar sendo observado persistia, e ele olhava constantemente para os retrovisores, buscando em vão alguma explicação para o mal-estar que o invadia. Foi então que o viu, uma figura solitária à beira da estrada, caminhando na direção oposta. Na penumbra dos faróis, parecia um homem idoso, curvado, com um chapéu de abas largas que lhe escondia o rosto. Ele gesticulava fracamente com a mão, como se pedisse carona. Lucas hesitou. Seu pai sempre o alertara sobre os perigos de dar carona a estranhos, especialmente à noite. Mas havia algo naquela figura solitária, naquele gesto hesitante, que despertou nele uma estranha compaixão. Talvez fosse a solidão da estrada, talvez a lembrança de sua própria vulnerabilidade, momentos antes no posto abandonado. Parou o caminhão alguns metros à frente do homem e abriu a porta do passageiro. O homem se aproximou lentamente, seus passos arrastados no asfalto. Ao entrar na cabine, trouxe consigo um cheiro forte e inconfundível de mofo e ferrugem. Um odor pesado e nauseante que fez Lucas franzir o nariz. O homem se sentou em silêncio, a cabeça baixa, o rosto ainda oculto pelas sombras do chapéu. Lucas tentou iniciar uma conversa, perguntando para onde ele ia, mas o homem não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, como uma estátua sombria. O silêncio na cabine tornou-se denso e opressor. Lucas sentia os olhos do homem fixos nele, mesmo não conseguindo ver seu rosto. Uma aura fria parecia emanar de sua presença, arrepiando os pelos de seus braços. Ligou o rádio novamente, na esperança de que a música quebrasse a tensão. Mas a estática persistia, pontuada por sussurros indistintos, que pareciam vir de lugar nenhum. De repente, o homem levantou uma mão magra e pálida, apontando para a frente, para a estrada. O gesto era lento e deliberado, quase ritualístico. Lucas seguiu a direção indicada, mas não havia nada ali, apenas a escuridão da estrada. Voltou a olhar para o passageiro, mas ele já havia voltado à sua postura anterior, a cabeça baixa e silenciosa. Pouco depois, o rádio começou a tocar uma música antiga, uma melodia melancólica que Lucas reconheceu instantaneamente. Era a canção favorita de sua avó, que havia falecido há alguns anos. Um arrepio percorreu sua espinha. Que coincidência estranha. Olhou para o carona, esperando alguma reação, mas ele permanecia imóvel. Então, lentamente, o homem inclinou a cabeça em direção ao rádio, como se estivesse ouvindo atentamente a melodia espectral. O ar na cabine parecia ficar mais frio a cada instante. Lucas sentia um nó na garganta, a respiração curta e irregular. A presença do carona silencioso se tornara insuportável, carregada de uma ameaça invisível. Ele precisava saber quem era aquele homem, o que ele queria, para onde o Senhor está indo. Lucas perguntou, a voz ligeiramente trêmula. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Então, finalmente, falou. Sua voz era grave e rouca, distorcida como se viesse de muito longe, de um lugar escuro e úmido. Não se pode fugir do que a estrada exige, sussurrou o homem, as palavras carregadas de um eco sinistro. Eles estão à espera. Um calafrio percorreu o corpo de Lucas. Quem eram eles? O que a estrada exigia? Antes que pudesse fazer mais perguntas, um som forte e violento ecoou da carroceria do caminhão. Batidas surdas e irregulares, como se algo pesado estivesse sendo jogado de um lado para o outro dentro da carga vazia. Lucas olhou assustado para o retrovisor. Por um breve e horripilante instante, jurou ter visto uma figura alta e encapuzada espiando por uma fresta na lona que cobria a carga. Seus olhos, ou o que pareciam ser olhos sob o capuz, brilhavam com uma intensidade fria e predatória. Instintivamente, Lucas pisou fundo no acelerador. O motor do caminhão respondeu com um rugido, mas o velocímetro permaneceu imóvel. Ele acelerava, mas a sensação era de estar parado, enquanto as batidas na carroceria se tornavam mais frenéticas e violentas. Olhou para o lado, para o banco do passageiro, mas o carona havia desaparecido. O banco estava vazio, como se ele nunca tivesse estado ali. O pânico tomou conta de Lucas. Ele estava preso em um pesadelo, dirigindo para lugar nenhum, com algo terrível à sua espreita na carroceria, e um fantasma
acabara de evaporar ao seu lado. Tentou frear, mas os freios não responderam. O caminhão seguia em frente, implacável, pela estrada que parecia não ter fim. No auge do seu desespero, o celular de Lucas tocou. O toque familiar, mas que naquele momento soava como um prenúncio de desgraça. Olhou para a tela e viu o nome de seu pai. Hesitou por um instante, o medo paralisando seus dedos. Atendeu a ligação com a voz trêmula. Pai? Gaguejou. A voz do outro lado da linha, no entanto, não era de seu pai. Era a mesma voz rouca e espectral do Carona, carregada de uma maldade gélida. Você está na balsa errada, filho. Sibilou a voz. A dívida deve ser paga. A ligação caiu, deixando Lucas em um silêncio ensurdecedor. Interrompido apenas pelo ronco do motor e pelas batidas incessantes na carroceria. Olhou ao redor e percebeu que a paisagem havia mudado drasticamente. A estrada havia desaparecido, dando lugar a uma densa névoa que pairava sobre a água escura. O caminhão estava sobre uma balsa velha e enferrujada, balançando suavemente sob seus pés. Ao seu lado, outras balsas semelhantes navegavam na névoa, carregando caminhões antigos, muitos deles em péssimo estado de conservação. Nos volantes, Lucas podia distinguir figuras pálidas e imóveis, com rostos cadavéricos e olhos vazios. Eram os eles de quem o Carona havia falado, os motoristas que a estrada havia exigido. Um frio intenso invadiu a cabine e o cheiro de mofo e ferrugem tornou-se quase sufocante. Lucas tentou ligar o rádio novamente, mas agora só havia um chiado estático e distante. Olhou para trás e viu que a figura encapuzada havia saído da carroceria e estava parada na traseira da balsa, observando-o com seus olhos frios e penetrantes. O pânico atingiu um novo nível. Ele estava preso em uma embarcação fantasma, navegando em um rio espectral, cercado por almas perdidas e sendo observado por uma entidade sinistra. A única saída parecia ser entregar-se à balsa, aceitar seu destino sombrio. Mas uma faísca de resistência ainda queimava dentro dele. Ele não podia desistir. Precisava encontrar uma maneira de escapar daquele pesadelo. Com um grito de fúria e desespero, Lucas girou o volante bruscamente, tentando manobrar o caminhão para fora da balsa. As rodas patinaram no convés enferrujado, mas o caminhão não se moveu. A figura encapuzada na traseira da balsa levantou uma das mãos, e uma força invisível prendeu o caminhão, imobilizando-o completamente. Lucas fechou os olhos com força, esperando o pior. O som das batidas na carroceria cessou, o frio diminuiu ligeiramente, e o cheiro de mofo e ferrugem começou a se dissipar. Epílogo. O despertar na realidade distorcida quando Lucas abriu os olhos novamente. A luz do sol da manhã invadia a cabine. Ele estava parado com seu caminhão no acostamento da BR-153, o motor funcionando em marcha lenta. A paisagem ao redor era familiar, a mesma estrada deserta que ele percorria na noite anterior. Confuso e desorientado, olhou para o relógio no painel. Apenas algumas horas haviam se passado desde que a pane mecânica o havia forçado a parar. Não havia sinais do posto abandonado nem do Carona, nem da balsa fantasma. Tudo parecia ter sido um pesadelo terrível e vívido. Saiu do caminhão, as pernas ainda bambas, inspecionou a carroceria, mas a lona estava intacta, sem sinais de que algo tivesse estado dentro. Não havia nada de errado com o caminhão. O barulho metálico que ele havia ouvido na noite anterior havia desaparecido. Mais tarde, ao chegar ao seu destino e descarregar a mercadoria, Lucas mencionou a estranha experiência noturna para um dos funcionários do hospital, um senhor mais velho que parecia conhecer bem a região. Ao descrever a balsa que vira na névoa, o rosto do homem empalideceu. A balsa? Perguntou o senhor com a voz hesitante. Há muitos anos, uma balsa que fazia a travessia de um rio por aqui afundou em uma noite de neblina, levando com ela uma família inteira de caminhoneiros. Dizem que em noites escuras, alguns motoristas ainda veem a balsa fantasma, navegando na névoa. As palavras do homem ecoaram na mente de Lucas, confirmando seus piores temores. O que ele havia vivenciado na noite anterior não fora um sonho. Ele havia cruzado o caminho da balsa das almas perdidas da BR-153. Lucas completou sua entrega e voltou para casa. Mas nunca mais foi o mesmo. Evitava dirigir à noite a todo custo. O cheiro de ferrugem e mofo o fazia tremer. O toque gelado que sentira quando o Carona desapareceu permanecia em sua memória, como uma queimadura invisível. E de tempos em tempos, quando ligava o rádio do caminhão, ouvia por um breve instante uma melodia antiga e melancólica, a canção de sua avó,
um lembrete constante da noite em que a estrada tentou cobrir sua dívida. Olhava para o banco do passageiro, esperando não ver nada além do vazio. Mas a sombra daquele chapéu de abas largas o assombraria para sempre. A BR-153 nunca mais seria apenas uma estrada para Lucas. Seria a rota fantasma onde ele vislumbrou o terror que espreita na escuridão, provando que às vezes o caminho para casa pode ser pavimentado com os pesadelos de outros.